Capítulo 223. Anjo e Rakshasa. Dentro do templo Doulu havia uma enorme estátua com cerca de 10 metros de altura e feita completamente de ouro. Havia 3 pares de asas se esticando de suas costas e em suas mãos havia uma espada gigante apontada para os céus. A coisa mais estranha sobre ela era que, em volta da espada, havia uma fraca névoa dourada. Havia uma estátua parecida no templo dos anciões do Hall dos Espíritos. Se as duas fossem comparadas, só haveria uma diferença: a alma. Isso mesmo. Apesar de a estátua do templo dos anciões ser similarmente enorme, lhe faltava o espírito. Essa estátua gigantesca que emanava uma sensação de poder e as centenas de tábuas douradas dos títulos Doulu repousavam em silêncio sob sua supressão. Esse lugar era o templo supremo dos mestres dos espíritos. Qualquer mestre dos espíritos se orgulharia de poder entrar no templo Doulu, pois isso significaria que eles alcançaram o nível de título Doulu e também porque apenas quando obtivessem seu título é que eles poderiam entrar nesse lugar. Na verdade, não havia certeza se o templo Doulu havia sido construído pelo Hall dos Espíritos. De acordo com as lendas, ele havia surgido muito antes de o Hall dos Espíritos ter sequer sido estabelecido. O Hall dos Espíritos original havia sido organizado em dedicação ao templo Doulu e originalmente era formado pelos membros mais poderosos do templo Doulu. O templo Doulu possuía um mestre do templo, que era a pessoa que mais respeitava o templo Doulu e aquele que prestava serviço sagrado às tábuas de ouro dos títulos Doulu. Além de também ser quem presidia as cerimônias de nomeação de todos os novos títulos Doulu. Nesse momento, havia uma pessoa ajoelhada em silêncio diante da gigantesca estátua do templo Doulu. Ela não era um título Doulu que estava ali para receber seu título nem a mestra do templo. Ela possuía outra identidade e era por causa dela que ela era capaz de estar ali, ajoelhada simbolicamente diante da gigantesca estátua de Serafim. Seu cabelo ondulado pendia sobre suas costas até alcançar o chão e suas mãos estavam unidas na frente de seu peito num gesto estranho, com seus polegares enganchados e os indicadores apontando um para o outro enquanto seus outros 6 dedos apontavam para os lados, parecendo um serafim com suas 6 asas esticadas. Uma delicada aura repleta de respeito cobria seu corpo enquanto seus olhos estavam fechados, emitindo um leve brilho. Essa pessoa era justamente aquela que havia perdido para Tang-san do Palácio Imperial de Seldou, resultado no fracasso de seu plano que estava em progresso há mais de 10 anos e também a filha da Pontífice Suprema do Hall dos Espíritos. Ela já estava ajoelhada nesse lugar há 180 dias, sem comida nem água. O seu coração já se acalmou? Uma voz majestosa, mas calma, ressoou de dentro do templo Doulu. Qian Renshua, que parecia ter se transformado em uma estátua, não disse nada, permanecendo ajoelhada em silêncio na mesma postura. Com um flash de luz dourada, uma figura de repente apareceu entre ela e a estátua gigante. À medida que sua figura se tornou mais clara, o brilho dourado ao redor também se tornou mais forte, em especial sobre a estátua de Serafim enquanto a espada dourada começou a emitir uma luz dourada ainda mais intensa, formando uma indescritível atmosfera sagrada. A pessoa que apareceu diante de Qian Renshui era o sumo sacerdote do Hall dos Espíritos, o mestre do templo Doulu, Qian Daoliu, um dos 3 títulos Doulu do 99º nível no mundo. Abra seus olhos. Ele apontou para ela com sua mão erguida e a névoa dourada emitida pela espada da estátua atrás dele começou a descer e envolvê-la completamente. Enquanto a névoa dourada se movia, o corpo de Qian Renshui foi erguido do chão.
A luz dourada não se transformou. Mas na presença dela, surgiram 9 painéis dourados. Vendo esses 9 painéis de luz, os olhos de Qiandao Liu brilharam. Os 9 testes do anjo. 9 testes, os 9 testes que incontáveis gerações de mestres do templo têm esperado finalmente apareceram. Como se estivesse com grande dificuldade para fazer isso. Qian Renshui abriu os olhos e olhou confusa para seu avô, que em contrapartida tinha um olhar suave. Eu tinha cerca de 70 anos quando tive seu pai e seu pai tinha cerca de 50 quando a teve. A pessoa por quem gerações de mestres do templo têm esperado é você. Pequena Xué. O vovô está orgulhoso de você. Qian Renshui encarou Qiandao Liu ainda mais confusa. Vovô. Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Sua voz soou um pouco rouca. Talvez por não ter aberto sua boca por tanto tempo. Qiandao Liu abriu um pequeno sorriso, dizendo: se o número de painéis diante de você fosse 8, então você seria a próxima mestra do Templo Doulu. Entretanto, há 9 painéis de luz na sua frente agora. Não me pergunte o porquê. Quando chegar a hora, eu lhe direi mais sobre isso. De agora em diante, você terá que completar os 9 testes do anjo, o que vai levar um longo tempo. O vovô irá acompanhá-la por todo o percurso. Certo. Asterisco, asterisco, asterisco. Palácio do Pontífice Supremo. Aposentos pessoais do Pontífice Supremo. Bibi Dom, que estava sentada com as pernas cruzadas, de repente abriu os olhos. Se qualquer pessoa a visse nesse momento, com certeza ficaria chocada. Ambos os seus olhos estavam vermelhos como sangue. A cor era tão vibrante que parecia que eles eram feitos de sangue fresco. As unhas de suas mãos estavam longas, com quase 20 centímetros de comprimento e completamente negras. Um contraste gritante com sua pele pálida. Suas feições nobres pareciam assustadoramente distorcidas e havia até manchas de sangue sobre seu corpo. Uma indistinta sombra negra havia surgido atrás dela. Com os olhos abertos, ela respirou fundo. A luz negra rocheada começou a se mover e as mudanças em seu corpo começaram a desaparecer, revelando sua aparência original, apenas a deixando um pouco mais pálida do que o normal. Qiandao Liu, você é muito esperto. Para que eu não devore os descendentes do seu clã angélico, você chegou ao ponto de escolher minha filha. Uma série de explosões soou em volta de Bibi Dom. Quando ela se levantou, houve um flash de luz dourada e ela já estava vestida com as vestes de Pontífice Suprema. Parecia que ela já havia voltado a ser a nobre e majestosa Pontífice Suprema do Hall dos Espíritos. E daí se você deixar a pequena Xué herdar sua posição? Ainda chegará o dia em que eu destruirei a sua fundação angélica. Qiandao Liu, você me subestimou. Desde que devorei o corpo e alma do seu filho e mudei minha cultivação para a de um Rakshasa, você não foi mais capaz de ver através da minha cultivação. O último passo. Aquele que você nunca foi capaz de dar. Em não mais do que 10 anos. Eu com certeza serei capaz de ultrapassar. Quando a hora chegar, ninguém será capaz de me impedir de fazer o que eu quiser. Seu filho me arruinou. Então eu devo destruir todo o seu clã angélico. Ha ha. Ha 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 ha. Uma assustadora risada ressoou por todo o recinto. O enorme fantasma negro que havia desaparecido mais cedo reapareceu atrás de Bibi Dom.
desaparecendo e reaparecendo irregularmente. Asterisco, asterisco, asterisco. Um mês depois. Com o som de suas vestes se rasgando à medida que seus músculos se expandiam, Dai-Mubai rugiu. Seu corpo incrivelmente musculoso e robusto podia ser visto se erguendo no ar. Enquanto sob a gigantesca pressão da luz do Deus do Mar, ele pulou na direção do céu. Entretanto, ele não era mais aquele Dai-Mubai que não conseguia controlar a força de reação da luz do Deus do Mar. Seu corpo deu duas cambalhotas no ar e ele calmamente pousou no chão com um flash dourado. Um mês havia se passado e os demônios da Shurek estiveram cultivando ali durante todo esse tempo. Mas para eles, esse mês parecia ter passado num piscar de olhos. No momento, eles estavam cultivando no 10º degrau da escada, onde eles cultivavam enquanto enfrentavam a pressão constante vinda de todos os lados. Hoje, depois de um mês, apesar de a luz do Deus do Mar ainda lhes causar pressão, ela rapidamente se tornou seu maior prazer. Como assim? Se todos os dias eles pudessem cultivar e sentir um progresso significante em seu poder espiritual, mesmo se a pressão fosse ainda maior, como eles poderiam não se alegrar com a sensação de satisfação e a de sua força aumentando todos os dias? Tirando Tang San, Maon Jun e Xiao Wu, que era incapaz de cultivar, todos os outros aumentaram seu poder espiritual em um nível. Inclusive Baixin Xian, que já havia subido um nível logo que eles chegaram. No momento, ela já estava no 48º nível. Os resultados da cultivação sob a luz do Deus do Mar foram significativos. A pressão enorme se tornou o melhor catalisador para sua cultivação. Mesmo quando estavam dormindo, sob a luz do Deus do Mar, o poder espiritual em seus corpos continuava circulando. Além disso, como os demônios da Shurek poderiam desperdiçar essa oportunidade perfeita? Durante esse mês de trabalho duro e progresso constante, ninguém fez uma única reclamação. Com sua determinação tenaz, a força deles esteve aumentando sem parar. Além disso, eles perceberam que estavam se acostumando aos poucos com a pressão da luz do Deus do Mar. A quantidade de degraus que eles conseguiam subir também aumentou. Agora, Dai-Mubai já conseguia chegar até o 60º degrau com suas próprias forças, enquanto Tang San, usando tudo que tinha ao seu dispor, conseguia chegar perto do 80º degrau. Para eles, a forma mais eficaz de alcançar seus limites físicos era subir o máximo possível. Então descer e cultivar. Eles conseguiam fazer isso umas 3 vezes por dia. Mas o resultado dessas 3 sessões diárias havia sido seu poder espiritual aumentar extraordinariamente. Caso contrário, eles não teriam conseguido alcançar um progresso tão grande em tão pouco tempo. Enquanto cultivavam sob a luz do Deus do Mar, era como se eles tivessem voltado para aquela época em que estavam na academia Shurek, passando pelo período de cultivação rápida. Considerando seu ritmo atual, durante esse primeiro ano dos testes do Deus do Mar, todos eles deveriam ser capazes de progredir uns 6 ou 7 níveis. Ou quem sabe até mais. Tang San sem dúvidas era o mais diligente em sua cultivação, porque ele tinha uma motivação que os outros não possuíam. Essa motivação não se originava dos 9 testes do Deus do Mar e sim de Xiao Wu, para ressuscitá-lo o mais rápido possível. Ele não estava disposto a desperdiçar nem um segundo, tirando o tempo que gastava para comer e se lavar. Todo o resto foi gasto em cultivação, trabalhando sem parar para aumentar seu poder espiritual.
Apesar de um mês não ter sido o suficiente para ele ultrapassar o 69º nível. Seu trabalho duro constante e seus 8 meridianos abertos já o haviam deixado ciente de que havia alcançado uma barreira. Em no máximo mais 5 dias. Ele devia ser capaz de fazer outro avanço. 1 ano. A luz do Deus do Mar só lhes deu o tempo de 1 ano e nesse ano. O quanto eles seriam capazes de progredir dependeria apenas do quanto eles dessem de si mesmos. Se não aproveitassem ao máximo esse tempo que tinham, como eles poderiam ser dignos dos testes que o Senhor Deus do Mar deu a eles? Todas as manhãs, um mestre dos espíritos do mar vinha lhes trazer comida e então partia em silêncio. Mas ninguém aparecia para atrapalhá-los. Podia-se dizer que nesse último mês, os demônios da Shurek e Baixinchi haviam lavado os primeiros 50 degraus com seu suor. Tirando Baixinchi, que mal conseguia chegar ao 19º degrau. Todos os demônios da Shurek já eram capazes de passar do 50º. Entre os quais, aquela que mais exibiu progresso foi a que possuía o físico mais fraco. Nindhongrum. Sob a pressão da luz do Deus do Mar, sua resistência esteve aumentando gradativamente todos os dias. Agora, quando liberava seu espírito, era possível ver um leve brilho emanando de seu corpo. O tempo passou bem rápido durante esse tempo de cultivação frenética. 2 meses depois, Bai Shenxian conseguiu ultrapassar o 50º nível. Apesar de ser incapaz de obter um anel de espírito do Deus do Mar, Tan San disse a ela que os resultados de sua cultivação contínua naturalmente apareceriam após ela obter um anel. Então não havia necessidade de ter pressa para obter um novo anel de espírito e no momento. Ela devia apenas continuar dando o seu melhor na cultivação. Também foi no último dia do 3º mês que Tan San, que estava sentado de pernas cruzadas no 20º degrau, de repente abriu os olhos. Uma luz azul cristalina de repente cercou seu corpo e brilhou junto com a luz do Deus do Mar dourada. Uma sensação incomparavelmente poderosa despertou os outros que estavam no meio de sua cultivação. Quando seus olhares pousaram sobre Tan San, eles ficaram chocados ao descobrir que ele parecia estar emanando um tipo de luz especial. 10 filamentos de imperador azul prateado que pareciam ser feitos de cristal se esticaram de seu corpo, organizadamente formando um espiral em volta dele. As duas luzes, azul e dourada, se entrelaçaram, flutuando lentamente na direção do céu, e a pele de Tang San se tornou completamente azul. Tang San. Você, Daimubai olhou para ele com os olhos arregalados. Tang San não respondeu. Mas a luz saindo de seu corpo começou a ficar cada vez mais chamativa. Um som de algo que se quebrando ressoou e ele foi jogado no céu sob o efeito da luz do Deus do Mar. Num instante, dezenas de milhares de imperadores azuis prateados de repente dispararam de seu corpo como raios de luz azul, com Tang San como sua origem. Era como se ele tivesse se tornado um sol dourado azulado emitindo um intenso brilho admirável. Esses 3 meses de treinamento contínuo sob a luz do Deus do Mar deram a Tang San o que ele mais precisava. Isso mesmo. Ele havia progredido, finalmente ultrapassando a barreira crucial para qualquer mestre dos espíritos. Uma mudança quantitativa finalmente havia desencadeado uma mudança qualitativa. Seus 6 anéis de espírito não eram mais o suficiente para conter o poder espiritual que ele estava liberando. Ele finalmente havia ultrapassado a barreira do 70º nível e alcançado um novo pico. Com a cabeça erguida, a marca dourada do tridente em sua testa de repente começou a brilhar e cada um dos filamentos de 1 metro de comprimento do imperador azul prateado começaram a dançar no ar, sob a luz do sol.
Os milhares de filamentos agiram como se estivessem protegendo seu imperador. Também foi nesse instante que os 6 anéis de espírito cercando seu corpo de repente se tornaram dourados azulados, emitindo poderosas flutuações de poder espiritual, como se estivesse sendo cumprimentado. Todas as plantas sob a proteção da luz do deus do mar na ilha começaram a balançar suavemente. Em especial a grama azul prateado espalhada pelo chão. Cada uma das folhas de grama começou a emitir o mesmo brilho dourado azulado, como se estivessem prestando homenagens ao seu imperador. A marca dourada em forma de tridente era como um chamariz e aquela figura vermelha mais uma vez apareceu na frente do grupo sem qualquer aviso. Adolu, o deus do mar Bo-Saixi, silenciosamente apareceu no ar, flutuando sem deixar escapar um único traço de poder espiritual e encarando Tang San e os inúmeros filamentos de imperador azul prateado que ele liberou. Seu rosto majestoso revelou um pequeno sorriso nobre. Com um aceno de sua mão, uma pérola dourada apareceu e saiu voando, pousando diretamente na marca dourada em forma de tridente na testa dele, como se tivesse apertado um interruptor. No momento em que a esfera de luz dourada pousou no tridente na testa de Tang San, todos os filamentos de imperador azul prateado em volta dele recuaram para dentro de seu corpo como raios de luz. Enquanto isso, ele permaneceu sentado de pernas cruzadas no ar, descendo para o chão lentamente. Com um clang, a pérola dourada se despedaçou e um rico líquido dourado caiu sobre Tang San, cobrindo seu corpo inteiro e ocultando sua figura. Apenas a marca em forma de tridente em sua testa permaneceu brilhando tão claramente quanto antes. No momento em que a pérola dourada se despedaçou, 2 anéis de luz, um azul e um branco, apareceram sob o corpo dele. Os 2 anéis se espalharam por cerca de 1 metro à sua volta, repletos com uma poderosa força vital e uma incomparável intenção assassina. Assim como quando estava subindo as escadas do Deus do Mar, Tang San diretamente liberou seus 2 domínios. Ele queria aceitar esse anel de espírito de Deus em sua melhor condição. Nesse mundo, havia um grande número de bestas espirituais, as quais em sua maioria atacavam ferozmente os humanos. Por causa dos mestres dos espíritos, o número de bestas espirituais de alto nível sempre foi pequeno. Entretanto, se eles não fizessem isso, quando o número de bestas espirituais poderosas alcançasse certo ponto, elas começariam a deixar seus territórios e atacar as terras dos humanos. Assim, os mestres dos espíritos e as bestas espirituais mantinham certo equilíbrio no ecossistema do continente. Mesmo se houvesse ainda mais bestas espirituais, aquelas que seriam capazes de alcançar o nível de 100.000 anos de idade ainda seriam tão raras quanto as penas de uma fênix. Tang San havia sido bem sortudo, incluindo Xiao Wu. Ele já havia encontrado 4 dessas bestas espirituais de 100.000 anos. Xiao Wu, Daming, Hermin e aquela baleia demoníaca que quase o matou. Enquanto isso, sua mãe e também a mãe de Xiao Wu já haviam perecido há muito tempo nas mãos do rol dos espíritos. Quando Mao Jun obteve seu anel de espírito, Tang San estabeleceu um alvo para si mesmo em sua mente. Receber o anel de espírito de 100.000 anos de Xiao Wu poderia ser considerado um acidente. Mas esse anel de espírito dado por Deus era algo que ele podia controlar. Assim, ele decidiu que quando ultrapassasse a barreira do 70º nível ou estivesse para obter o anel de espírito do Deus do Mar, ele só teria um objetivo: usar toda a sua força para tentar obter um anel de espírito de 100.000 anos.
Havia simplesmente muito poucas bestas espirituais de 100.000 anos e todas elas eram poderosíssimas. Seria quase impossível obter um anel de espírito de 100.000 anos tentando caçá-las. Assim, esse anel de espírito concedido por Deus era uma excelente oportunidade para Tan San. Obter um anel de espírito de 100.000 anos permitiria que sua força ultrapassasse em muito a de qualquer outro mestre dos espíritos do mesmo nível que ele. Em particular considerando que ele estava prestes a obter seu 7º anel de espírito. Para qualquer mestre dos espíritos comum, o 7º anel de espírito significava um progresso qualitativo. Após obtê-lo, eles seriam capazes de liberar a verdadeira forma de seu espírito e exibir seu verdadeiro poder. Mas para Tan San, o significado desse anel de espírito era completamente diferente. Isso porque ele também possuía 2 domínios. Após enfrentar Qian Renshui, Tan San entendeu a importância do 7º anel de espírito para seus domínios. Apenas após ser capaz de controlar o avatar espiritual é que ele seria capaz de extrair o verdadeiro poder de seus domínios e a qualidade desse anel de espírito também determinaria a força deles. Por já ter planejado com antecedência. Quando estava prestes a alcançar o 70º nível e antes que a Doulu, o deus do mar, aparecesse para lhe dar o anel de espírito, Tan San liberou todo o seu poder para ele. O teste do anel de espírito concedido por Deus era muito mais exigente que a travessia dupla da luz do deus do mar. Quando os 2 domínios apareceram, a luz dourada em volta dele instantaneamente ficou mais densa, se expandindo para também envolver seus domínios. Em meio àquele brilho dourado, era possível ver alguns traços de uma linha dourada se condensando e envolvendo o corpo de Tan San. Diante dessa visão, os outros demônios da Shurek não ficaram muito surpresos. Mas Maonjun, que já havia passado pelo teste do anel de espírito concedido por Deus, abriu a boca chocado. Porque ele percebeu que Tan San havia acabado de começar a aceitar o anel de espírito do deus do mar. Quando obteve seu 6º anel de espírito, foi apenas quando liberou todo o seu poder no fim do processo que esse fio dourado apareceu. Então ele obteve um anel de espírito perto dos 40.000 anos no final. Mas se Tan San estava começando desse ponto, em que nível ele terminaria? Desde que chegaram ali. Essa foi a primeira vez que os demônios da Shurek voluntariamente fizeram uma pausa. Tan San era o mais forte entre eles e o vendo prestes a absorver seu 7º anel de espírito. Como seus companheiros poderiam não prestar atenção nisso? Além de garantirem sua segurança. Tirando Maonjun, que já havia obtido seu anel e Xiao, o que não era capaz de cultivar. Os outros 4 ainda teriam que enfrentar esse teste para também receberem seus cruciais 7º anéis de espírito. Observar Tan San absorvendo esse anel de espírito poderia servir de exemplo para eles quando tivessem que absorver os seus. O objetivo que os demônios da Shurek haviam estabelecido para esse 1 ano treinando sob a luz do deus do mar era alcançar o 70º nível. Somente após obterem seus avatares espirituais é que eles teriam a confiança para enfrentar os desafios ainda mais difíceis por vir. Tan San estava com uma expressão calma. Após esse fio dourado aparecer, uma protuberância surgiu em suas costas e ele liberou as 8 lanças de aranha sem hesitação. Ao mesmo tempo, seu braço direito, sua perna esquerda e sua cabeça também começaram a liberar um fraco brilho. Com o estímulo de seu poder espiritual, seus 4 ossos espirituais começaram a fazer sua parte. Tan San naturalmente tinha um objetivo ao fazer isso. Liberar todo o seu poder sem se conter com antecedência permitiria que ele evitasse ter que fazer isso sob as restrições do processo de obtenção do anel de espírito concedido por Deus e conservaria seu poder, aumentando sua capacidade de resistência.
Liberar todo o seu poder de uma vez também aumentava a dificuldade do teste. Ao mesmo tempo em que lhe permitia diminuir o tempo do teste e o tempo de sofrimento. Já que estava começando em um nível maior. De fato. Após ativar seus 4 ossos espirituais, a névoa dourada em volta dele se transformou completamente. Antes, apenas cerca de 10% daquela luz dourada havia se condensado em um fio. Mas agora, a névoa havia desaparecido por completo e toda a luz dourada se transformou em vários fios dourada. Como se estivessem tricotando a si mesmos. Eles deram voltas ao redor de Tang San. O crânio da mente condensadora de sabedoria fez o poder mental de Tang San se condensar completamente em sua mente. Essa era a primeira vez que ele condensava todo o seu poder mental. O que lhe resultou em uma resistência ainda maior. A habilidade de regeneração do seu osso do Imperador Azul Prateado também foi ativada. Sob a pressão do anel de espírito concedido por Deus. Quando o corpo de Tang San começava a entrar em colapso, ela era capaz de recuperá-lo totalmente. Apesar de o corpo dourado invencível do osso de Xiao não ter sido ativado. Sendo um osso espiritual de 100.000 anos. Junto com as 8 lanças de aranha permitiu que a resistência física de Tang San alcançasse um nível assustador. Sob os efeitos combinados desses 4 ossos espirituais, ele continuamente suportou uma onda após a outra de pressão do anel de espírito concedido por Deus. Segundo após segundo. Minuto após minuto o tempo passou. Num piscar de olhos. 1 hora havia passado. A testa de Tang San estava encharcada de suor. O mais chocante era que essas gotas de suor eram todas douradas. Nesse momento, a luz dourada em volta do corpo de Tang San sofreu mais uma mudança. Os fios dourados começaram a se condensar em anéis de luz dourados. 9 no total. De início eles se expandiram em volta dele. Antes de se contraírem e colidirem com ferocidade contra seu corpo. Um processo que se repetiu sem parar. Cada vez que os anéis dourados colidiam contra Tang San, isso fazia seu corpo tremer e ainda mais suor escorrer de sua testa. Pela forma como as 8 lanças de aranha tremiam constantemente em suas costas, era possível imaginar o quão grande devia ser essa pressão que ele estava suportando. Um anel de espírito de 100.000 anos era algo que apenas um doulu espiritual seria capaz de suportar quando eles avançavam para o nível de título. Doulu. Agora, Tang San estava no meio de sua transição de imperador espiritual para sábio espiritual. Entretanto, sendo o prodígio número 1 da Academia Shiurek, que liderou os demônios da Shiurek na vitória contra a geração de ouro do Hall dos Espíritos, se tornando os campeões da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Como ele poderia ser comparado a uma pessoa normal? Para começar, ele possuía 4 ossos espirituais. Algo que poucos mestres dos espíritos eram capazes de obter. Além disso, uma besta espiritual de 100.000 anos se sacrificou por ele e ainda havia as 3 ervas imortais que ele consumiu, lhe concedendo um corpo imune a gelo e fogo. Em termos de condição física, ele com certeza já havia transcendido até a tenacidade de um título doulu. Apesar de não poder comparar seu poder espiritual com o de alguém desse nível. Nas circunstâncias atuais, ele com certeza possuía as qualificações para absorver um anel de espírito de 100.000 anos. Tudo o que restava era a questão de determinação e força de vontade. E será que faltava determinação e força de vontade a Tang San? Nem mesmo ele tinha certeza. Quando aceitou o teste do anel de espírito concedido por Deus, sua mente estava limpa, restando apenas 2 palavras.
Essas duas palavras eram sua maior fonte de determinação e sua fonte de força de vontade mais confiável. Xiao Wu. Eram essas duas palavras que representavam o nome de sua amada e também tudo no que Tang San conseguia pensar. Na presença dessas duas palavras, todas as distrações em sua mente podiam ser eliminadas. Era como se a dor que seu corpo físico estava suportando nem mesmo pudesse alcançar sua percepção. Nesse estado especial, com uma onda após a outra colidindo contra seu corpo, logo ele chegou ao ponto de colapso. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente para abalar sua fé inquebrantável. Por Xiao Wu, ele precisava suportar. Gotas de sangue começaram a escorrer da pele de Tang San. Diferente das finas gotas de sangue que escaparam da pele de Ma Onjun anteriormente. O sangue parecia escorrer em um fluxo contínuo de Tang San, manchando não apenas as suas roupas de vermelho, mas tingindo até o chão debaixo dele. Todos os seus orifícios pareciam estar sangrando. O corpo de Tang San parecia que iria colapsar a qualquer momento. Mas sua força da vontade não havia sido nem um pouco abalada. Contanto que essa certeza não mudasse, o teste do anel de espírito concedido por Deus não pararia. Terceiro irmão. Ninghongron não conseguiu conter uma exclamação de preocupação, com lágrimas escorrendo de seus olhos sem parar. Seu coração a incitava a correr até ele e impedi-lo de continuar com isso. Ela não era a única em lágrimas. Zhu Zuqin e Bai Shenxian também estavam chorando em silêncio. A mentalmente mais frágil Bai Shenxian estava até mesmo com a cabeça apoiada no braço de Ma Onjun, não conseguindo mais ficar assistindo a isso. Oscar segurou Ninghongron pelo braço com determinação, não a deixando se aproximar dele e dizendo apenas uma sentença. Acredite no pequeno San. No momento, as palavras do Oscar não tinham o seu costumeiro tom brincalhão. Ele também conseguia ver o quão perigoso era a posição em que Tang San estava agora. No olhar de Daemubai havia apenas admiração sincera. Sendo o líder dos demônios da Shurek, ele conteve suas emoções em seu coração. Sua obstinação com certeza não era páreo para a de Tang San. Esse também era um dos motivos de ele se esforçar tanto em sua cultivação, para que um dia ele pudesse ultrapassar Tang San e mais uma vez se tornar o mais forte entre os demônios da Shurek. Mas nesse momento, vendo Tang San coberto de sangue, Daemubai soube que mesmo se gastasse toda a sua vida nisso, ele jamais seria capaz de ultrapassá-lo. A força de Tang San não vinha de sua força. Ao invés disso, vinha de sua dedicação e de seus esforços incansáveis. Por trás de toda a sua força havia um passado repleto de sofrimentos. Ele conseguiu chegar onde ele estava hoje depois de pagar com seu sangue e suor. A nenhum dos demônios da Shurek faltava aquele 1% de talento necessário para o sucesso. Mas se alguém entre eles realmente possuía os outros 99% de esforço, esse alguém com certeza era Tang San. Somente completando esse 100% é que Tang San conseguiu alcançar sua força atual, acima de todos os seus pares da mesma idade. Se os outros 6 demônios da Shurek tivessem que avaliar Tang San, só havia uma palavra que eles poderiam usar para descrevê-lo: perfeito. Uma perfeição que pertencia apenas a Tang San. A Doulu, o deus do mar Bo Saishi, também estava com a testa franzida. Ela já havia levantado e abaixado sua mão 3 vezes, como sumo sacerdotisa da ilha do deus do mar. Ela era a devota mais fervorosa do deus do mar e também a mais poderosa. Ela não experimentava um misto de emoções como esse há mais de 50 anos.
Ela era quem estava controlando o anel do espírito concedido pelo deus do mar e também quem estava mais ciente da condição física atual de Tang San. Ela conseguia sentir com clareza como Tang San oscilava à beira do colapso. Cada vez que sentia que ele estava prestes a desmoronar, ela sentia vontade de detê-lo. Só para perceber a intensidade de sua força de vontade, que conseguia impedir seu corpo físico de colapsar por completo. Depois disso, ele mais uma vez chegou à beira de um colapso. Mas de alguma forma conseguiu se manter firme. Mesmo sendo uma mestra dos espíritos no auge de sua força, Bo Saishi não conseguia determinar que tipo de poder estava mantendo Tang San inabalável. De fato, ele era a pessoa escolhida pelos 9 testes do Deus do Mar. Isso mesmo! Apenas alguém selecionado pelo próprio Deus do Mar possuiria esse tipo de perseverança. Deixando de lado a época em que Bo Saishi tinha a mesma idade que ele. Mesmo agora, ela tinha certeza de que sua perseverança seria inferior à dele. Perseverança e determinação. Esses eram os principais fatores para o sucesso. Por fim, quando Bo Saishi não conseguiu mais evitar erguer sua mão uma quarta vez, pronta para parar o teste, o sangue escorrendo do corpo de Tang San praticamente rompeu num instante. Ele entrou em colapso. Bo Saishi ficou alarmada. Mas sua mão ainda estava parada no ar. Por quê? O sangue fresco jorrando dele instantaneamente tingiu os 9 anéis dourados que atacavam seu corpo e no instante seguinte, todos eles ficaram vermelhos. Os 9 anéis voltaram a se tornar um único anel, se transformando num gigantesco anel vermelho como sangue flutuando em volta de Tang San. E neste momento, Tang San só conseguia sentir uma coisa em sua mente: que seu corpo finalmente havia colapsado e se transformado em poeira espalhada pelo ar. Mas essa sensação de destruição também lhe causou um prazer nunca antes experimentado. No instante seguinte, tudo o que ele conseguiu sentir foi um mar de vermelho. Como se ele tivesse afundado em um mundo vermelho sangue. Capítulo 224. O sétimo anel de espírito de Tang San de 100.000 anos. Bo Saishi conseguiu recolher sua mão no fim, com o coração batendo descompassado por alguns segundos. Ao se virar, ela olhou na direção do rol do Deus do Mar no pico da montanha, dizendo para si mesma com um tom de voz peculiar: ele conseguiu. Uma silhueta vermelha alçou voo e ninguém viu que, dos cantos dos olhos de Bo Saishi, escorreu uma lágrima brilhante e translúcida como uma pérola. Nenhum dos demônios da Shurek incomodou Tang San, que continuou sentado ali de pernas cruzadas e imóvel, como se tivesse se transformado em um fóssil antigo. No momento, ele estava coberto de sangue, parecendo com uma escultura vermelho-sangue. Os olhares de Daemubai, Oscar, Maonjun, Juzukin e Ninghongron brilharam um por um. Observar Tang San suportando o processo de absorção do anel de espírito concedido pelo Deus do Mar infectou cada um deles. Ninguém disse uma única palavra. Ninghongron puxou Xiao pela mão e os 6 andaram juntos até as escadas do hall do Deus do Mar, diretamente subindo até o 25º degrau e se sentando. Tang San já havia ultrapassado seus limites. Então qual era o limite deles? Até mesmo Bai Xinxian subiu até o 10º degrau e se sentou. A área no pé da montanha sagrada recuperou sua serenidade. 6 pessoas cultivando sem parar. Xiao suportando a pressão de forma passiva e uma estátua cor de sangue. O imóvel Tang San. Ele permaneceu assim por 100 dias inteiros. Depois de ficar completamente imóvel por um mês inteiro, o sangue vermelho já havia se tornado roxo escuro, formando uma casca dura sobre a superfície de sua pele.
Se não fosse por eles serem capazes de sentir seu pulso suave. Assim como pelo que Adolu, o deus do mar, disse antes de partir. Talvez os outros já tivessem achado que Tang-san realmente havia se transformado uma estátua de verdade. 100 dias. 100 dias sem qualquer movimento. No 100º dia, sons de alguma coisa sendo rasgada e esmagada despertou todos de sua cultivação. Uma rachadura após a outra começou a se formar na casca cobrindo o corpo de Tang-san. Essa era a origem dos sons. 7 silhuetas apareceram em volta dele. Nesse momento, nenhum deles conseguia pensar em cultivar. Depois de 100 dias de espera contínua, a pessoa por quem eles tanto esperaram estava voltando. Cada vez mais rachaduras apareceram. Aos poucos, a casca roxa escura começou a cair aos pedaços, expondo sua pele que cintilava com um leve brilho dourado azulado. O que surpreendeu um pouco a todos eles foi que, à medida que os pedaços de sangue coagulado caíam, seu cabelo também pareceu cair junto com eles. Um gemido suave ecoou e a pele exposta de Tang-san começou a brilhar com um pouco mais de intensidade. O brilho se tornou cada vez mais distinto, irradiando luz para todos os lados, e cada um desses raios de luz dourada azulada parecia expelir parte das impurezas em seu corpo. Com um som de pop, o tempo pareceu parar por um instante e todas as impurezas em seu corpo foram expelidas de uma vez só, expondo seu corpo quase perfeito. Um intenso brilho dourado azulado pareceu transformá-lo em um segundo sol, o suficiente para se comparar ao sol escaldante no céu. Com um brilho tão intenso e flutuações de energia tão violentas, todos os outros foram obrigados a recuar. Em meio a todo esse brilho, a figura sentada no chão lentamente se ergueu. Ao abruptamente esticar os braços, um melodioso som de ossos estalando pôde ser ouvido. Isso mesmo. Melodioso. Como se estivesse esticando seu corpo inteiro. Quando ele se esticou até seu limite, no mesmo instante, um rugido de dragão ecoou pelos céus. Os demônios da Shurek sentiram como se seus arredores de repente se transformassem em um oceano dourado azulado junto com esse rugido. No instante seguinte, eles ficaram chocados ao descobrir que o mar em forma de anel e a montanha sagrada haviam desaparecido. De alguma forma, todos eles estavam de pé em uma densa floresta e todas as plantas dessa floresta eram azuis e douradas. No chão havia um denso tapete de imperador azul prateado balançando suavemente, todas as plantas ao redor pareciam ter sido esculpidas em safira, banhadas pelos raios de sol dourados, possuindo uma coloração ilusória. Antes que eles pudessem reagir, de repente, o cenário ao redor mudou. O brilho original e a aura de vitalidade limitada desapareceram sem qualquer aviso. No seu lugar, um mundo extremamente gelado de névoa branca os recebeu. Incontáveis auras cruéis flutuavam como lâminas afiadas nos arredores, lhes dando a sensação de que seus corpos podiam ser rasgados em pedaços a qualquer momento. O mais assustador era um tremor em seus corações. Uma sensação de terror que quase instantaneamente lhes causou a impressão de serem oprimidos por uma energia estranha. Mesmo o menor dos movimentos parecia ser extremamente difícil. Se eles não tivessem suportado a pressão da luz do Deus do Mar por tanto tempo, o horror desse mundo repleto de intenção assassina os teria enlouquecido. Por sorte, essa sensação aterrorizante não continuou por muito tempo. Quando todos estavam sentindo seus corações prestes a explodir, seus corpos de repente relaxaram e essa aura que parecia vir do próprio inferno desapareceu num piscar de olhos. Eles estavam de volta àquele cenário com o qual estavam acostumados. Ao pé do pico do Deus do Mar e diante de um mar em forma de anel. A sensação de serem liberados de um grande fardo deixou todos ofegantes.
recuando subconscientemente com olhares chocados. Xiao Wu, ao contrário, permaneceu parada sem reação. Sem sua alma. Ela não parecia ter sido capaz de sentir a assustadora pressão gigantesca que os outros sentiram agora há pouco. Mas na realidade, o motivo de ela não ter sentido todo esse sofrimento não tinha muita relação com o fato de ela não possuir uma alma. Afinal, o que acabou de acontecer não havia sido um ataque puramente espiritual. O motivo de ela não sofrer nenhum dano estava ligado em especial com o fato de sua alma estar dentro do corpo da pessoa que gerou aquela cena. Com a profunda ligação existente entre o físico e o metafísico, seria natural que ela não sofresse qualquer dano. O brilho dourado azulado desapareceu aos poucos enquanto todos se recompunham. Eles puderam ver com clareza uma figura humana tremeluzindo em meio à luz. Não demorou muito para toda a luz ser absorvida por essa pessoa, expondo sua verdadeira forma. Todos soltaram grandes suspiros de alívio, olhando para essa figura que apareceu. Suas expressões estranhas logo se tornaram sorrisos. Ali estava Tang San, parado de pé com o corpo já coberto por vestes limpas. Diferente de Ma Onjun, que acabou nu após absorver seu anel de espírito. O motivo de sua silhueta estar tremulando um pouco antes na verdade era porque ele estava se vestindo. Porém, sua aparência atual era ainda mais ridícula que a de Ma Onjun naquela hora. Sua cabeça estava lisa e brilhante, sem um único fio de cabelo, ao ponto de até mesmo refletir a luz do sol. Nem mesmo suas sobrancelhas restaram. Apesar de continuar belo, com seus olhos azuis escuros ainda mais claros do que antes. Essa sua aparência careca ainda fez os demônios da Shurek e Bai Xinxian se recuperarem bem rápido do susto. No momento, havia uma densa camada de luz dourada cobrindo a pele exposta de Tang San. Mas o que mais sofreu mudanças, além de seu cabelo e sobrancelhas, foram as 8 lanças de aranha em suas costas. Elas não haviam mudado de tamanho e continuavam cristalinas como antes. Mas sua coloração passou por uma mudança de reverter os céus e a terra. Aquele assustador vermelho sangue original se transformou completamente em um dourado sagrado. Elas eram como 8 gloriosos braços dourados se desdobrando atrás de Tang San. Luz dourada cintilou e foi como se um fraco disco de luz dourada surgisse atrás delas. Na prática, essa já era a terceira evolução das 8 lanças de aranha. Após obtê-la, a primeira foi quando ele matou uma segunda aranha demônio cara de homem. A segunda quando obteve o anel de espírito de Xiao Wu e agora mais uma vez. Esse osso espiritual externo não apenas não se tornou ainda mais sinistro como, ao contrário, se tornou ainda mais estonteante. Pequeno San. Você. Ha 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 ha. Daimubai foi o primeiro que não conseguiu mais se conter, caindo na risada no mesmo instante. Quando ele começou a rir, os outros também não conseguiram mais se segurar. Tang San havia acabado de acordar e ainda estava com a consciência um pouco confusa. Do que vocês estão rindo? Ning Hongron disse entre suas gargalhadas. Terceiro irmão. O seu cabelo e as suas sobrancelhas. Oscar e Ma Onjun se entreolharam e não conseguiram conter sorrisos seus perversos. Seu cabelo e as sobrancelhas haviam caído. Então os pelos em outros lugares. Hehe. Tang San pareceu ficar confuso por alguns instantes, imediatamente erguendo uma mão até a nuca. Então ele descobriu o motivo das risadas. Inclinando a cabeça para olhar para os pedaços de sangue coagulado em volta dele, ele não conseguiu conter um sorriso torto. Entretanto, agora seu coração estava incomparavelmente tranquilo. Uma sensação refrescante emanava de cada um de seus poros.
Ele praticamente não precisava nem usar seus olhos para ver. O cenário à sua volta parecia como uma imagem tridimensional em sua mente. Ele conseguia até mesmo sentir com clareza as variações na intensidade dos raios de sol no ar. Essa sensação de estar no controle de tudo era maravilhosa. A força interna da habilidade céu misterioso dentro de seu corpo havia mudado completamente de branca para dourada e parecia circular por seus meridianos como Mercúrio. À medida que sua consciência ficava mais clara, ele se surpreendia ainda mais. Parecia que sua força espiritual havia alcançado o mesmo nível que seu olho do demônio púrpuro. Com sua capacidade de observar até os mínimos detalhes, ele era capaz de descobrir até as mais minúsculas mudanças em seu corpo. Mas mesmo sendo capaz de controlar tudo o que estava dentro dele, ele ainda não sabia que nível havia alcançado. Quase subconscientemente, Tan San liberou o Imperador Azul Prateado. No mesmo instante, dezenas de filamentos de Imperador Azul Prateado dispararam de seu corpo. Agora não havia mais linhas douradas nas folhas de Imperador Azul Prateado. Ao invés disso, cada uma delas estava envolta por uma fraca camada de luz dourada. Junto com a liberação de seu espírito, 7 anéis de espírito se ergueram em sucessão dos seus pés. Amarelo, amarelo, roxo, preto, preto, vermelho, vermelho. Seus 7 anéis de espírito ordenados causavam uma sensação sem comparação nas pessoas. Nesse instante, Tan San sentiu como se conseguisse ouvir as vozes de cada uma das plantas no pico do Deus do Mar e era como se cada folha do Imperador Azul Prateado fosse um de seus próprios braços. Ele tinha confiança de que eles seriam capazes de completar até os movimentos mais complexos. Ele não havia suportado aquela dor terrível em vão. Aquele anel de espírito vermelho sangue na 7ª posição era sua melhor recompensa. Daemubai, Oscar, Lindhongron, Juzukin, Maonjun e Bai Shenxi agora haviam parado de rir, vendo o 7º anel de espírito sobre Tan San, com a coloração vermelha de um anel de 100.000 anos. Eles não conseguiram dizer uma palavra. Se dizendo que ele obteve um 6º anel de espírito do nível de 100.000 anos devido a circunstâncias especiais que levaram ao sacrifício de Xiao Wu. Então esse seu 7º anel de espírito era algo que ele obteve por meio de sua própria perseverança destemida e força de vontade incomparável. Por causa desse 7º anel de espírito, toda a dor que Tan San sofreu e o preço que ele pagou com certeza foi ainda maior do que se ele tivesse absorvido um anel de espírito de 100.000 anos de verdade. Mesmo com 4 ossos espirituais, com sua força atual ele ainda não deveria ser capaz de absorver um anel de espírito de 100.000 anos. Mas apesar dessa lacuna absoluta, ele ainda fez isso. Para mestres dos espíritos, o 7º anel de espírito era o salto mais importante. Tan San usou o mais perfeito anel de espírito de 100.000 anos para continuar declarando sua força. Se espíritos gêmeos eram o seu talento inato, então esse 7º anel de espírito era um fruto dos seus próprios esforços. Tan San lentamente ergueu a mão direita e aquele último anel de espírito vermelho que apareceu se ergueu aos poucos, atraído por sua palma. À medida que se erguia, ele se expandiu e num piscar de olhos, se transformou em uma barreira vermelho sangue o envolvendo completamente. A luz vermelha o envolveu e seu corpo mudou, se fundindo a essa luz avermelhada. Foi como se seu corpo se tornasse translúcido e a superfície de sua pele começou a ondular com o mesmo brilho azul claro do Imperador Azul Prateado, além de também ser envolvida por uma luz dourada repleta da aura da natureza. Agora, parecia que ele era um Imperador Azul Prateado em forma de homem. Essa era a 7ª habilidade espiritual de Tan San, o Avatar Azul Prateado.
Sob o efeito do Avatar Azul Prateado. Todas as habilidades do Imperador Azul Prateado eram amplificadas em 100% e qualquer folha de grama azul prateada poderia se tornar o verdadeiro corpo de Tang San. Em outras palavras, a menos que todos os Imperadores Azuis Prateados fossem completamente destruídos, ele seria capaz de fazer seu corpo aparecer em qualquer lugar em que houvesse um Imperador Azul Prateado ao seu alcance para evitar os ataques. Esticando os braços para os lados, os olhos do Avatar Azul Prateado de Tang San de repente se tornaram dourados. Logo em seguida, com ele no centro, um brilho dourado azulado se espalhou de seus pés, envolvendo uma faixa de 100 metros praticamente numa fração de segundo. Essa faixa de 100 metros podia não ser muito larga, mas dentro dela, tudo se tornou dourado azulado, incluindo os corpos dos outros demônios da Shurek. Todos sentiram com clareza um enorme fôlego de vida preencher os arredores, gerando um conforto indescritível. Entretanto, eles também descobriram que seus movimentos começaram a desacelerar e seus arredores pareceram se tornar indistintos. Nesse mesmo instante, as 8 lanças de aranha atrás de Tang San floresceram com luz dourada, com um raio dourado de luz após o outro começando a preencher esse mundo dourado. Esses feixes de luz dourada não podiam ser evitados. Todos sentiram seus corpos ficando um pouco mais rígidos e logo em seguida, foi como se seu poder espiritual começasse a ser drenado, lentamente fluindo por esses longos feixes de luz. Eles queriam se libertar, mas esses feixes de luz eram como sanguessugas, grudados em seus corpos. Eles se tornaram cada vez mais brilhantes, convergindo nas 8 lanças de aranha e então fluindo para Tang San. Imagens de árvores surgiram uma após a outra, ocultando a silhueta de Tang San. Todas as plantas na área do pico do Deus do Mar agora também haviam se tornando douradas azuladas e junto com essas imagens de árvores, incontáveis vinhas apareceram nos arredores se espalhando por todas as direções. Nesse momento, nem mesmo a luz do sol conseguia penetrar nesse mundo dourado azulado. Uma intensa aura repleta de vida cobriu todos os presentes e os galhos das árvores começaram a crescer de forma frenética, com folhas se espalhando rapidamente com os demônios da Shurek como alvo. Em alguns segundos, todos estavam se sentindo completamente cercados. Um tipo de pressão similar ao pânico surgiu em seus corações. Coagidos por essa pressão, todos liberaram seus espíritos. Mas mesmo as chamas ardentes de Fênix do Gordo só conseguiram tornar esse mundo dourado azulado um pouco mais brilhante. Todos eles descobriram que seus espíritos estavam sendo suprimidos por esse fôlego de vida. Essa é a verdadeira forma do meu domínio azul prateado sob o efeito da minha 7ª habilidade espiritual, o Avatar Azul Prateado, e também é a 3ª habilidade evoluída dele, a natureza infindável. Seus efeitos secundários são assimilação e supressão. Dentro desse domínio, eu sou capaz de mudar tudo como eu desejar. A habilidade de assimilação me permite assimilar todas as plantas ao redor, consumindo suas chamas vitais para o seu próprio uso. Quando mais plantas houver ao redor, mais forte será a natureza infindável. Além disso, essas plantas também poderão lançar todos os ataques que eu desejar. Já a habilidade de supressão me permite suprimir os atributos dos seus espíritos em 10% e todo o poder espiritual que vocês liberarem também será suprimido em 10%. Quanto mais tempo vocês passarem dentro do domínio, maior será o efeito de supressão. Então, o que são esses feixes dourados extraindo nosso poder espiritual? Ao ouvirem a voz de Tang San ecoando dos arredores,
O medo deles desapareceu no mesmo instante. Daimubai imediatamente lhe fez essa pergunta. A voz de Tang-san ecoou mais uma vez. Essa é uma forma de economia de energia automática produzida pela evolução dos domínios e das 8 lanças de aranha. Originalmente, a terceira habilidade da natureza infindável era extrair aos poucos a sua vitalidade e transferi-la para as plantas. Mas com a junção das 8 lanças de aranha na equação, ela obteve um efeito de drenagem a longa distância. Esses feixes indestrutíveis são uma extensão da habilidade de drenagem das 8 lanças de aranha. Eles constantemente absorvem o seu poder espiritual e sua vitalidade. A vitalidade é transferida para as plantas dentro do domínio enquanto o poder espiritual é filtrado pelas lanças de aranha para meu próprio uso. Daimubai arregalou os olhos. Porra! Elas até mesmo filtram ele? O seu domínio é anormal demais. A luz azul de repente desapareceu, deixando o céu visível. Tang-san ainda estava parado no mesmo lugar de antes e ele já havia recolhido tanto as 8 lanças de aranha quanto seus 7 anéis de espírito. Ele revelou sua nova habilidade a seus companheiros para que eles pudessem cooperar ainda melhor no futuro e assim eles não ficariam surpresos na primeira luta em que ele a usasse. Além disso, um mestre dos espíritos revelar suas habilidades espirituais para outro era uma das mais íntimas formas de demonstrar afeição. Deixando de lado os outros demônios da Shurek pensarem que essas novas habilidades dele eram anormais. Até o próprio Tang-san achava que elas eram assustadoras. Em especial a habilidade criada pela fusão entre o domínio azul prateado e as 8 lanças de aranha. Drenagem a longa distância e, ainda por cima, capaz de ignorar ataques e defesas. Isso era assustador demais. Ao mesmo tempo, Tang-san também descobriu que após as lanças de aranha evoluírem, sua habilidade de drenagem original ganhou também um filtro automático. Toda a energia absorvida era filtrada e infundida ao corpo dele onde ela fosse necessária. Dessa forma, durante uma luta dentro do domínio azul prateado com essa habilidade ativada, os oponentes seriam constantemente enfraquecidos enquanto Tang-san seria capaz de continuar lutando por ainda mais tempo. Ele ainda sentia vagamente que, junto com seu aumento de força, agora a habilidade evoluída desse osso espiritual externo estava exibindo sua verdadeira aparência. Isso era algo que outros ossos espirituais não possuíam. Mesmo os ossos espirituais de 100.000 anos. Considerando apenas o nível do domínio. Esse domínio azul prateado já ultrapassava de forma massiva o domínio angélico de Qian Renshui. As habilidades do domínio angélico focavam principalmente em fortalecê-la e suprimir o oponente. Além disso, seu poder espiritual angélico só era capaz de afetar o poder espiritual dos oponentes. Enquanto a transformação do poder espiritual do oponente gerada pelo domínio angélico só possuía um efeito. A habilidade de drenagem do domínio azul prateado possuía 2. O domínio angélico apenas prejudicava os outros, sem gerar benefícios para o usuário. Já o domínio azul prateado prejudicava os outros para o benefício do próprio usuário. A diferença entre eles era bem grande. Em termos de nível do espírito. Apesar de o Imperador Azul Prateado poder ser considerado uma existência no topo entre os espíritos do tipo planta, ainda havia uma grande diferença entre ele e um superespírito como o Serafim. Havia 2 motivos de os efeitos do domínio azul prateado de Tang-san serem capazes de ultrapassar os do domínio angélico de Qian Renshui. Um era o efeito gerado pela fusão com as 8 lanças de aranha evoluídas. O outro era porque o 7º anel de espírito de Tang-san era do nível de 100.000 anos. O efeito de amplificação dele naturalmente não seria algo a que um anel de 10.000 anos poderia se comparar. Por esse 7º anel de espírito, Tang-san gastou 100 dias.
Mas valeu completamente a pena. Um anel de 100.000 anos como sétimo anel de espírito significava um salto compreensivo de sua força. Com todos os ossos espirituais e habilidades espirituais que possuía agora, ele teria força para resistir a um confronto contra um título Doulu. Isso ainda sem contar os efeitos do domínio do Deus da Morte após ser amplificado por seu sétimo anel de espírito. Assim como a segunda habilidade espiritual que vinha com um anel de espírito de 100.000 anos. Coçando sua cabeça careca com um pouco de estranheza, Tang San perguntou: por quanto tempo eu fiquei em transe? Agora. Os outros já estavam reunidos em volta dele tirando Xiao Wu, que ainda estava com o olhar vazio. Todos os outros possuíam expressões de admiração e inveja. Oscar respondeu: você realmente consegue dormir. Você ficou assim por uns 100 dias. Admirável. Se fosse algum outro de nós, independente do quão persistentes nós sejamos, nossos corpos ainda assim não seriam capazes de absorver a energia daquele anel de espírito de 100.000 anos. Eu também quero meu sétimo anel de espírito. Ah! 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 Ele mal ocultou sua inveja. Tang San encarou sem reação por um instante. O que você disse? 100 dias? Eu estive em transe por 100 dias? Vendo seus companheiros assentirem um após o outro, Tang San quase não conseguiu acreditar. Para ele, pareceu apenas que, após a dor, um calor se espalhou por todo o seu corpo e então se dispersou aos poucos. Ele acordou após esse processo terminar. Mas mesmo um processo tão simples assim ainda lhe custou 100 dias em transe. Um pequeno sorriso torto surgiu em seu rosto. Eu não achei que fosse demorar tanto. Minha luz do Deus do Mar. Daimubai revelou um intenso desdém em seu olhar. Você claramente só sabe falar sem agir. Um anel de espírito de 100.000 anos não é o suficiente? As suas novas habilidades espirituais já são anormais o suficiente. Se fosse eu trocaria isso até mesmo por um ano inteiro. Falando nisso, em geral, esse tipo de absorção de anel de espírito pulando um nível costuma aumentar também o seu nível de poder espiritual. O gordo ganhou um nível da última vez e já está quase no mesmo nível que o pequeno Ao e os outros. Qual é o seu nível atual de poder espiritual? Tang San observou seu corpo e seu sorriso torto no mesmo instante se tornou um de surpresa. Isso está certo? Parece que ele aumentou um monte. Ning Hongron perguntou curiosa. Quanto é um monte? Tang San respondeu. Parece que eu já estou com 74 níveis e meio de poder espiritual. Silêncio. Um silêncio sepulcral. Ao dizer isso, Tang San sentiu como se todos os outros quisessem comê-lo vivo. Daimubai disse com uma expressão pesarosa. Os céus são injustos. Realmente injustos. Eu treinei amargamente por 3 meses. Mas mesmo assim não consigo me comparar ao pequeno San que só absorveu um anel de espírito. Tang San riu alto, vendo o sorriso e a frustração no olhar de Daimubai, segurando o ombro dele. Ele disse. Chefe Dai. Não se preocupe. Não esqueça que você ainda não absorveu o anel de espírito concedido pelo Deus do Mar. Eu só tive um pouco de sorte. Daimubai suspirou. Pequeno San. Isso realmente não é uma questão de sorte. Mas nós também não ficamos parados esses 3 meses. A luz do Deus do Mar de fato é um tesouro para a cultivação. Meu poder espiritual já está próximo do 68º nível. Acredito que eu seja capaz de avançar dentro de uns 10 dias. O pequeno Ao está no 64º nível.
O gordo também. Mas ele já deve estar prestes a avançar para o 65º. A Hongron já está no 65º e a Zulkin também. Você está certo. Todos nós teremos nossa chance de obter um anel de espírito do Deus do Mar. Então nós também temos que trabalhar duro. Para nós. Essa é uma oportunidade única. Nesse ano treinando sob a luz do Deus do Mar. Precisamos nos esforçar para alcançar o 70º nível. Com a mudança qualitativa do avatar espiritual, as próximas provas serão muito mais fáceis. Rumble. Quando Daimubai terminou de fazer essa declaração com uma expressão séria, o estômago de Tan-san fez um barulho abafado, deixando Daimubai sem palavras por um segundo. A comida trazida essa manhã está ali. Você acabou de acordar. Então descanse por hoje. Muito longe é tão ruim quanto insuficiente. Pode ir. Nós iremos continuar cultivando. Com certeza não vai demorar muito para nós diminuirmos essa diferença entre nós. Depois de passar 100 dias sem comer, contando apenas com energia para se sustentar, Tan-san estava faminto. Seus companheiros voltaram a se jogar no treinamento enquanto ele se entupiu de comida sem a menor educação. Considerando a força atual de seus órgãos internos, ele basicamente não precisava se preocupar muito com os efeitos adversos de comer ou beber demais. Caranguejos imperadores gigantes. Deliciosa carne de lagosta. Ovas de peixe e pão preto. Além dos próprios vegetais e frutas especiais da ilha do Deus do Mar. Numa única sentada, ele acabou com a refeição preparada para todos eles hoje. Só quando terminou é que Tan-san percebeu que havia comido a comida de todo mundo. Por sorte, ele ainda tinha um pouco guardado no 24 pontes ao luar. Não seria um grande problema se por hoje eles comessem as rações de viagem. Agora, Daimubai e os outros já haviam voltado a cultivar sob a luz do Deus do Mar. Tang-san descobriu que, depois de 3 meses, seus companheiros já estavam cultivando no 35º degrau. Até Baixinchian já havia avançado até o 20º degrau. O salto qualitativo em sua força encheu seu coração de satisfação e confiança. Ele silenciosamente disse a si mesmo que a ressurreição de Xiao estava cada vez mais próxima. Depois de descansar um pouco, Tang-san diretamente se jogou na cultivação. Por ter entrado no reino dos avatares espirituais, ele diretamente elevou sua posição de cultivo até o 50º degrau. Ele estava confiante de que conseguiria cultivar nessa posição. É claro que, antes de começar a cultivar, ele primeiro queria examinar o quanto sua força havia aumentado e dar uma olhada em quantos degraus ele era capaz de avançar nessa estrada desafiadora. Esse também era um bom treinamento para quando chegasse a hora de enfim completar o teste. Após colocar o primeiro pé na área da luz do Deus do Mar. Entretanto, ele parou com uma expressão surpresa, pois descobriu que a pressão original dela parecia ter desaparecido completamente. Pisar no primeiro degrau não parecia nem um pouco diferente de pisar do lado de fora. O que está acontecendo? Poderia ser que a pressão da luz do Deus do Mar desapareceu? Não. Impossível. Seus companheiros ainda estavam cultivando. Isso provava que o problema não era com a luz do Deus do Mar. Repleto de suspeitas, Tang-san continuou subindo. Ele subiu por todo o caminho até o 20º degrau antes de sentir um traço de pressão. Então relaxou no mesmo instante. Não era que a pressão havia desaparecido, mas sim que sua habilidade de suportar a pressão havia progredido. De fato, após a prova do anel de espírito concedido por Deus,
O corpo de Tang San ultrapassou seus limites mais uma vez e sua habilidade de suportar pressão foi elevada exponencialmente. Assim, seria difícil para a pressão inicial da luz do deus do mar afetá-lo, já que esse nível de pressão podia ser ignorado. Tang San não sentiu nada. Continuando a subir, Tang San logo passou pelo 50º degrau. Ali ele descobriu que essa posição não era adequada para ele cultivar, porque a pressão ali ainda não era suficiente. Ele ainda não estava sentindo o mesmo nível de pressão que sentia quando cultivava antes de ultrapassar o 70º nível. Sem liberar os seus 2 domínios e com seu corpo tendo se recuperado agora há pouco, Tang San ainda precisava se conter um pouco nessa subida. Afinal, ele havia acabado de acordar e não podia diretamente começar a atacar seus limites. Com o suporte de seus 2 domínios, recuar seria muito mais fácil. Continuando a subir, logo Tang San alcançou seu limite anterior, parando no 80º degrau. Chegando ali, ele voltou a sentir a pressão onipresente de todos os lados. Respirando fundo, ele continuou avançando. Quando chegou ao 100º degrau, seu passo começou a desacelerar. Ele descobriu que, após alcançar o 100º degrau, a pressão claramente subiu um nível. Era quase como seu próprio salto qualitativo de força. Chegando ali, a pressão da luz do deus do mar também deu um salto qualitativo. Essa descoberta o fez perceber a maior dificuldade para Daimobai e os outros concluírem seu primeiro teste provavelmente seria os últimos 80 degraus. Eles não podiam subestimar esses últimos degraus, por causa do aumento qualitativo da pressão. Cada degrau exigiria um investimento de esforço muito maior que os anteriores. Ainda mais depois de já terem consumido tanto poder espiritual na subida até ali. Considerando esse aumento abrupto de pressão, completar essa subida com certeza não seria fácil. Continuando a subir, sua poderosa habilidade de resistir à pressão aos poucos ficou evidente. A marca de tridente em sua testa emitiu uma brilhante luz dourada e a cada passo em frente, ele sentia a alegria da conquista em seu coração. 108. O degrau exigido para passar nos testes de nível preto logo estava sob seus pés. A verdade era que, no momento, Tang San já não era apenas um sábio espiritual comum. Com seus 4 ossos espirituais e 2 anéis de espírito de 100.000 anos, o poder de seu físico já havia ultrapassado de um título Doulu normal. Ainda assim, após alcançar o 108º degrau, ele também começou a sentir com mais clareza o peso sobre seu corpo e cada passo à frente se tornou um desafio. Respirando fundo, Tang San olhou para cima. Sob a influência da névoa dourada à sua volta, a paisagem em frente estava um pouco embaçada. Para passar em seu teste, o objetivo final não era apenas 108 degraus, mas sim 333. Em suas circunstâncias atuais, liberando seus 2 domínios desde o início, o ponto mais alto que ele deveria ser capaz de alcançar não devia ultrapassar uns 150 degraus. Nem mesmo a metade da distância que ele precisava alcançar para completar seu teste. Será que ele realmente conseguiria subir os 333 degraus e passar no teste mesmo com o suporte das habilidades de seus companheiros? Uma grande interrogação surgiu no coração de Tang San. Ele tinha menos de meio ano restando. Mesmo que a cultivação sob a luz do deus do mar fosse muito mais rápida que do lado de fora, Tang San ainda não era arrogante o suficiente para acreditar que conseguiria dar outro salto qualitativo nesse meio tempo. Parecia que,
para passar no seu primeiro teste. Cruzar a luz do Deus do Mar em dobro com certeza não seria fácil. Ele ainda tinha uma estrada ainda mais longa para percorrer. Parando de subir. A imensa pressão ao seu redor começou a forçar o poder espiritual em seu corpo a se mover com uma velocidade sem precedentes. Ele ainda precisava de tempo para colocar seu corpo recém-recuperado em ordem. E ele com certeza não estragaria as coisas por impulso. Ainda sem ativar seus domínios. Ele lentamente começou a recuar do 108º degrau. Quando recuou até o 80º degrau, ele parou, hesitando um pouco. De acordo com suas lembranças anteriores do cultivo sob a pressão da luz do Deus do Mar, o 70º degrau parecia ser adequado para cultivar agora. Mas Tang San entendia muito bem que, cultivando ali, ele não seria capaz de evoluir sua capacidade de resistência à pressão o suficiente para passar na primeira prova do Deus do Mar em meio ano. Aproveitando-se de ainda ter bastante poder espiritual restando. Cerrando os dentes com ferocidade, Tang San se sentou no 80º degrau.